Bom, turma, como eu já tinha falado com vocês, essa imagem aqui, né, ela inicia o capítulo 1 da apostila 2 de história de vocês. Então, depois vocês vão aí, né, com calma, olhar essas páginas aí na casa de vocês. E nós vamos falar um pouquinho da invenção do comércio. O comércio, como nós conhecemos hoje, pelas ruas da nossa cidade, do Brasil e do mundo, ele sempre foi dessa forma? O que ele tinha de diferente? Como é que ele surgiu? Quais foram as primeiras maneiras de se aplicar o comércio, né? Porque hoje nós conhecemos o comércio no qual nós vamos até lá e para comprar uma mercadoria nós pagamos com dinheiro, mas nem sempre foi assim e é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Bom, turma, para entender esse surgimento do comércio, nós vamos ter que voltar aí um pouquinho atrás, lá no capítulo 4 da apostila 1, que é justamente o que esse slide, que também é uma página da apostila de vocês, está nos mostrando. Dentro da pré-história, antes da história surgir, antes do registro da história. Então, dentro da pré-história, nós sabemos que os homens, né, que a sociedade daquela época era uma sociedade nômade. E essa sociedade saía, eu expliquei isso para vocês em aulas anteriores, essa sociedade saía à procura do seu alimento. Então, eles eram nômades porque não fixavam moradia. De tempos em tempos se mudavam de acordo com a necessidade de buscar os alimentos para a sobrevivência. Bom, então por volta do século XII nós registramos o surgimento da agricultura dentro da sociedade. E a agricultura surgiu ao acaso? Não. A agricultura surgiu da necessidade que o próprio ser humano tinha, né, e ainda tem, é claro, de se alimentar e, logicamente, ele estava cansado daquela busca incessante por seus alimentos. Então, num belo dia, né, datado de 12 mil anos atrás, esse ser humano percebeu que ele poderia plantar o seu próprio alimento para que não precisasse mais ficar mudando de tempos em tempos para buscar alimento. Foi aí que surgiu a agricultura. E o ser humano, que era um ser humano nômade, se torna um ser humano sedentário. O que isso significa? Nesse sentido da história, sedentário é aquele ser humano que não precisa mais andar para buscar alimento. Por quê? Porque ele cultiva. Tá? Só que no início desse cultivo é importante lembrar que o ser humano não cultivava todos os alimentos. É o que nós vamos. E como é que ele fazia então, se ele não cultivava todos os tipos de alimento? É o que nós vamos aprender no próximo slide. Bom, turma, dando continuidade ao que eu estava dizendo, o ser humano sedentário, né, tendo moradia fixa em uma determinada região, não somente ele, claro, várias famílias, né, tinha vizinhos também. Enfim, cada família, né, plantava ali para o que nós chamamos de agricultura de subsistência, ou seja, para o próprio ser humano se alimentar e alimentar a sua família. Mas não existia uma grande variedade de plantio dentro de cada propriedade, nem de plantio, nem de pecuária, né? Nem dos animais que eram domesticados e serviam como alimento. Até hoje nós nos alimentamos, né? As pessoas que comem carne se alimentam de animais como bois, porcos, galinhas, enfim. O que acontecia naquela época? Uma determinada família plantava um tipo de alimento e a outra família moradora da mesma vila também plantava. E esses outros variados alimentos. E o que acontecia? Esses alimentos iam ter uma sobra. E naquela época ainda não existia uma forma segura
para preservar muitos alimentos, para conservar e preservar esses alimentos. Então a sobra que havia era trocada por outro produto. Daí o título que vocês estão vendo aí, uma coisa pela outra, escambo. Então o que sobrava do plantio da fazenda de um agricultor, ele trocava com o produto que sobrava da outra fazenda, próximo ali. Então eles tinham acesso a vários tipos de produto até terminar com todo ali o seu alimento, e tempos depois surgia a moeda para que as coisas fossem compradas no comércio livre, no comércio ao ar livre, mas aí nós estamos falando de tempos depois em Roma. Então é importante lembrar que no início a moeda de troca era chamada escambo, porque era uma coisa pela outra. Supondo que eu tivesse sobrando, um exemplo, na minha propriedade eu plantei muitas batatas, João plantou muitas cenouras. Eu pego a sobra das minhas batatas e troco pelas cenouras plantadas na fazenda do João. Isso se chama escambo. Muito comum, mas é importante lembrar, turma, estamos falando de mais de 10 mil anos atrás. Então deu para vocês terem uma noção de como o comércio é diferente do que é hoje, que se a gente quer fazer uma salada, uma refeição variada, a gente vai no hortifruti, no supermercado, e com o dinheiro a gente compra o produto. Naquela época era bem diferente. Era através do escambo, ou moeda de troca. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Fiquem em casa e até a próxima aula. Só para lembrar, segue orientações para execução de atividades de acordo com o vídeo.